E após ser convidada pelo presidente Jair Bolsonaro, a atriz Regina Duarte deve dar uma resposta ainda hoje sobre a Secretaria da Cultura. Reportagem de Vinícius Moura. A atriz Regina Duarte deve confirmar hoje se aceita ou não o cargo para comandar a Secretaria Especial da Cultura. Ela foi convidada na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro para o lugar de Roberto Alvim. O ex-secretário foi exonerado após fazer um discurso com trechos parecidos ao de Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista. Após tomar a decisão, Regina ligará pessoalmente ao presidente para dar a notícia. Na última sexta-feira, em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, a atriz revelou estar preocupada em assumir uma pasta tão importante. Porque eu não estou preparada, não me sinto preparada para isso. Acho que a gestão pública é uma coisa muito complicada e numa pasta como a da cultura, muito mais. É um país imenso, continental, tem muito artista, tem muitos grupos, tem muitas criações e a gente vai querer abraçar tudo, né? Então, fico muito preocupada. Caso Regina Duarte aceite o convite, o presidente Jair Bolsonaro estuda a possibilidade de transformar a Secretaria da Cultura em ministério. Olha, seria uma pena voltar a ser ministério. Eu acho que tem que ir na direção contrária. Mas Regina Duarte é um nome, sem dúvida, conhecido no meio artístico. É uma pessoa que tem, ao menos, espírito democrático, né? Vamos lembrar aqui que ela ficou conhecida, não politicamente falando, não apenas na sua atuação como artista, ela ficou conhecida quando ela fez aquele vídeo na campanha dos opositores do PT, dizendo que tinha medo, né, se o PT ganhasse. E as suas previsões se mostraram acertadas. Era para ter medo do PT mesmo, e quem não tem medo do PT hoje, depois de tudo que a gente sabe do PT, andou hibernando nas últimas décadas. Então ela estava certa, ela foi execrada no meio artístico, porque ali é uma patotinha de extrema esquerda, e mesmo assim ela manteve a postura, ou seja, seria um upgrade, e tanto em relação a esse sujeito que foi exonerado do cargo após fazer aquele vídeo medonho com inclinações nazistas, né? Então, sem dúvida alguma, ela mostra uma possibilidade de conversa, diálogo civilizado com quem discorda dela, né? Ela não tem uma questão de revanche, vingança, ressentimento, que é o motor, muitas vezes, da reação à direita para grupos de esquerda, né? Então, ela, pelo menos nesse aspecto, acho que seria mais tranquila na pasta. Agora, realmente, como ela reconhece, falta o quê? Capacidade de gestão. Aí tem que saber delegar, e aí tem que colocar pessoas que têm esse perfil para tocar o dia a dia da pasta. Ela realmente não tem essa característica, né? Seria melhor ter alguém ali que domina o assunto e tem experiência administrativa, né, para tocar uma pasta dessa. Ela pode ficar como uma espécie de rainha da Inglaterra, e se ela souber delegar, menos mal. Não é um nome ruim, é um nome que vai ser atacado pela extrema esquerda porque ela é simpatizante do bolsonarismo há algum tempo. Isso aí basta para alguns, né, para rotular a pessoa de nazista também e coisa e tal, mas isso é uma grande bobeira, uma bobagem. Inclusive, nós temos que tomar cuidado e de extensionar o clima. Nós vimos aí Marcelo D2, umas subcelebridades falando em agredir, botar aquela tatuagem do nazismo na testa. Tem gente vendo muito Bastardos Inglórios e achando que qualquer um que não é socialista merece já apanhar nas ruas. Temos que manter um nível melhor no país se a gente quer ter a possibilidade de diálogo entre os diferentes corredores. Não é por aí o caminho. É um bom nome, Regina Duarte, né? Bem, frente a Roberto Alvim, qualquer um é bom nome, né? Nós estamos falando de um cidadão que era nazista, né? Agora, e a Regina Duarte tem uma longa história no campo das artes desde os anos 60, da TV Excelsior, que nem existe mais, né? Depois passou uma longa carreira na televisão, no teatro especialmente, e um pouquinho no cinema, né? E é uma pessoa que sempre participou, de uma forma ou de outra, do debate cultural no Brasil e tem suas opiniões políticas, o que não tem nenhum problema. É um bom nome. Se for transformada a secretaria em ministério, eu, a princípio, não acho um problema, né, de
diz o presidente da República que ela, pelo status que ela tem na sociedade brasileira, ela não podia ficar submetida ao ministro do Laranjal. É bom lembrar que tem um corrupto, no mínimo, um corrupto no governo, no mínimo, que é o ministro do Turismo, porque a Secretaria de Cultura está submetida a um corrupto de Minas Gerais, o Marcelo Álvaro Antônio. Né? O tempo vai passando, o pessoal vai esquecendo, eu não. Né? Tá lá, o corrupto está lá. Mas, então, evidentemente, uma pessoa da altura da Regina Duarte ao longo da história cultural brasileira não pode ficar submetida a um cidadão que passou a mão em dinheiro público. Né? Por outro lado, o que me chama mais atenção nesse caso é a questão da permanência de certas ideias. Como é que Roberto Alvim, um nazista, chegou a secretário de Cultura? Essa é uma boa pergunta. Ele não chegou lá, alguém não sabia que ele pensava isso? Claro que sabia. Havia, nos tempos recentes, as pessoas tinham conhecimento desse cidadão. Então, a questão que se coloca é: tem extremismos dentro do governo. Significa que todo governo é extremista? Não, mas há setores extremistas que remam contra a democracia, contra as liberdades, contra o Estado Democrático de Direito. O Alvim é um desses exemplos. São minoritários no governo? São. Evidentemente que você não pode dizer que o governo, os outros ministros comungam, os secretários, do que pensa o Alvim. Isso é um absurdo, porque ninguém viu isso. Mas é muito preocupante e uma coisa que eu tenho notado nos últimos tempos aqui. Há um avanço desses setores extremistas contra o Estado Democrático de Direito. É um teste. Você faz uma declaração assim, colocando em risco a democracia. E espera a reação. Quando tem a reação, você volta atrás. Quando não tem reação, você dá um passo à frente. Então, esse Alvim recebeu a resposta. E é bom lembrar, quando o episódio ficou conhecido, na sexta-feira, na madrugada de sexta, aqui no Jornal da Manhã tenha sido provavelmente um dos primeiros lugares, mais rapidamente, logo às 7h30 da manhã, que apresentou para um público muito mais amplo aquilo que circulava na internet de madrugada. E a posição foi correta, ou seja, a demissão imediata desse Alvim. Não é possível ter uma pessoa dessa, independente de que governo seja, se seja no governo Bolsonaro, seja no governo de não sei quem, não interessa. Não é possível comungar com ideias extremistas. O lugar de extremista é fora do governo, né? E são aqueles que são fora do campo democrático. Eles não são conservadores, liberais, sociais-democratas, não. Eles são extremistas. O lugar de extremista não é na política.